Paz do Senhor a todos, aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo. Estamos iniciando a lição de jovens, a lição que fala aqui jovens seguidores de Cristo testemunhando numa sociedade em ruínas. Essa lição Escola Bíblica Dominical que com certeza vai ser uma bênção para as nossas vidas aí, para a tua vida, para a minha vida. O comentarista da lição é Valmir Nascimento. Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida desse irmão que é o comentarista da lição. E Deus abençoe a tua vida, você que está conosco também acompanhando o canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. Lembrando que eu tenho também postado já há tempos o vídeo da Escola Bíblica Dominical da classe juvenis. E agora nós estamos com a lição de jovens também postando aí. Que Deus abençoe a tua vida cada dia mais. E já queria estar também comentando a descrição. Na descrição ali, aulas juvenis que eu tenho ministrado, aulas de adulto com o professor Márcio Mainartes. E assista, participe conosco, curta os vídeos, divulgue, nos ajude aí, que é tudo para a honra e glória do Senhor. Quero mandar um abraço para o Matheus, que está na minha frente, meu filho, Matheus Felipe, hoje ele que está gravando. E se Deus quiser, gente, eu vou ainda sair daqui e levar lá para o Gabriel Mustafa postar para nós. Gabriel Mustafa, Matheus, que eu tenho que dar um parabéns para o Gabriel Mustafa, ele que sempre tem nos ajudado, os adolescentes da UALTB, do nosso projeto Adonai, mas ele também é da classe classe Filipe, de Escola Bíblica Dominical aqui em Telêmaco Borba. Ele é um dos classificados da região sul, que vai estar lá no Rio de Janeiro em novembro, nesse campeonato, vou dizer assim, Crente Bom de Bíblia. Esse concurso Crente Bom de Bíblia, ele é um dos classificados para estar representando a região sul. Eu fico muito feliz pelo fato já dele estar indo aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Bem, vamos para a lição então. Lição número 1. A lição número 1 que fala assim: relevantes como o sal, resplandecentes como a luz. Lição número 1. O texto do dia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Esse texto aqui eu já quero comentar a respeito dele, que está dizendo assim, para resplandecer a luz diante dos homens. Dar um bom exemplo, dar um testemunho para resplandecer a luz, para que o nosso Deus seja glorificado ao olharem o bom testemunho que você apresenta, que eu apresento. Então é o primeiro texto aqui do dia. A síntese: o viver cristão autêntico é capaz de fazer uma diferença substancial na sociedade, não por meio de palavras, mas através de ações verdadeiras. Ações verdadeiras, falar, todo mundo fala, mas aqui fala em fazer uma diferença. Diferença, relevantes como o sal, resplandecentes como a luz. Ser a diferença no mundo onde nós vivemos. Os objetivos da lição é reconhecer o poder do Evangelho para transformar a realidade social, explicar o que significa o cristão ser sal da terra, saber o sentido de ser luz do mundo. Esses são os objetivos da lição. O texto bíblico da lição, ele fala em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, que fala assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Esse é o texto bíblico da lição. Introdução. Jesus foi contundente ao dizer
que seus discípulos eram o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, versículo 13, 16. Então aqui, os discípulos de Jesus, nós vemos o exemplo que eram sal da terra e luz do mundo. Pessoas que eram discípulos. Então o discípulo, ele dá testemunho do seu mestre, do seu líder. Então esses discípulos aqui eram discípulos de Jesus. E o próprio Jesus os chamou sal da terra e luz do mundo. Passados mais 2000 anos, após o mestre proferir essa majestosa declaração, a responsabilidade que dela se extrai continua a ecoar sobre a vida dos seus seguidores. No decorrer desse trimestre, estudaremos a respeito de vários temas que evocam a aplicação dessa alegoria. Vivendo em tempos de caos, em meio a injustiças, desigualdades e conflitos, a igreja é chamada a fazer a diferença e a testemunhar diante dos homens a relevância da fé cristã. Então essa introdução aqui, e daí está falando aqui, nesta primeira lição aprenderemos acerca do comissionamento que recebemos do Senhor para fazermos diferença no mundo, mesmo dentro dessa cultura decadente. É o mundo que nós vivemos hoje, essa cultura decadente, esse mundo jaz no maligno, esse mundo de pecado, esse mundo todo preparado, todo preparativo que há para a vinda do anticristo. Então, esse mundo jaz no maligno. Aí o tópico de número 1 fala aqui, comissionados para transformar o mundo. Comissionados. Quem foi comissionado para transformar o mundo? Os discípulos naquela época. Quem está sendo comissionado para transformar o mundo? Eu, Matheus Felipe, você que está me ouvindo aí, somos comissionados para transformar o mundo, comissionados para fazer uma diferença, para mudar aquilo que necessita de mudança dentro desse mundo, para testemunhar das grandes maravilhas que Deus faz, para fazermos a diferença. Nós vamos falar durante a lição, a diferença em ser luz do mundo, sal da terra, a diferença que precisa ser numa sociedade em que está tão corrompida e numa sociedade mais. Além da sociedade ser corrompida, muitas igrejas também estão entrando no sistema mundano e estão se corrompendo também, fazendo alianças que não são para fazer, dando testemunhos horríveis, que não são testemunhos verdadeiros da palavra do Senhor, e nós precisamos observar isso e olhar para nós que fomos comissionados a fazer e a transformar esse mundo. Fala aqui do Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, que foi lido, e diz assim: ensinador por excelência, o mestre valeu-se de metáfora, extraída de práticas comuns à vida, para transmitir um rico ensinamento a respeito do testemunho cristão. Então ele ensinou a respeito, dando um testemunho cristão, fazendo uma metáfora dentro do texto de Mateus 5, versículo 13 a 16. Daí diz assim na lição: a sua presença ativa e transformadora na sociedade. Então essa alegoria, ela é essencial para quê? Para falar do aspecto essencial da missão da igreja. E quando fala-se em missão da igreja, eu e você fazemos parte de uma igreja, a Escola Bíblica Dominical. Então nós somos comissionados a fazer essa diferença, a transformar o mundo, a transformar vidas. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. Quem trabalha na vida dele e transforma ele é o Espírito Santo. Mas eu e você temos a incumbência de levar a palavra do Senhor, de ensinar. Aí eles vão decidir o que eles querem, mas nós temos a incumbência de ensinar o caminho correto e, detalhe, não só ensinar, mas viver aí ensinar. Porque há muitos ensinamentos que ocorrem, muitos pregadores que ensinam, e muitos ensinadores que fazem isso, e eles ensinam, mas eles não vivem aquilo que eles ensinam. O do tópico 1 mesmo, tem 1, daí 1.1, 1.2.
Comissão cultural, subtópico 2, hein? Comissão cultural. Depreendemos da declaração de Jesus que ser sal e luz não é mera faculdade conferida à sua igreja. Então é o imperativo, daí é que fala de Mateus capítulo 16, Marcos 16, versículo 15, que fala da grande comissão. Então é além disso, é o imperativo da igreja, é ir mesmo, é dar testemunho, ser sal e ser luz. E aí ele diz assim, isso significa tanto confrontar as culturas que se opõem ao evangelho, quanto produzir cultura de qualidade para a exaltação do nome do Senhor. O que significa isso? Que nós temos que ir contra os ensinos que vão contra a palavra do Senhor. Ah, mas a tal lugar liberou tal coisa? Não, a palavra do Senhor, se ela não libera, nós não temos que aceitar. Nós temos que ir contra essa cultura. E um grande exemplo é eu e você sendo testemunhas. Eles vão notar isso em nossa vida. Aqui em Marcos, ele até cita um texto muito conhecido da Grande Comissão, do capítulo 16, versículo 15, que diz assim, disse-lhe Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura. E aqui nós dizemos então, tal determinação está em sintonia com o mandamento que o Criador deu ao primeiro casal para sujeitar a terra e dominar sobre as demais criaturas, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então o que nós devemos fazer aqui? Aplicar os valores e princípios bíblicos em todos os setores da sociedade. Eu trabalho em tal lugar, eu não posso cumprimentar alguém com a paz de Jesus, paz do Senhor, paz de Deus ou paz. Tenho vergonha. Então você está errado. Porque aonde quer que estejamos, nós, ou paz e graça, aonde quer que nós estejamos, nós temos que ser crente, evangélico, cristão e dar testemunho. Tem gente que tem vergonha disso, mas nós temos que dar testemunho. O subtópico 3 diz assim, o poder impactante do evangelho em tempos sombrios. Aí ele cita o evangelho de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, que fala do mundo jaz maligno. E aí ele fala do Deus em letra minúscula, Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, segundo Coríntios capítulo 4 e versículo 4. Infelizmente, dentro de várias igrejas tem pessoas que são incrédulas, que estão cegas dentro da igreja onde vivem. O mundanismo alcançou isso. Eles não conseguem ser sal e não conseguem ser luz. O comentarista ainda diz assim, entretanto, com a morte e a ressurreição de Jesus, o Criador contra-atacou, mostrando que intervém e que tem o controle da história. Por quê? Porque depois da queda aqui, o inimigo se intrometeu na criação, envergonhou a criação, entrou no sistema moral, destruiu tudo. Mas aí o Senhor, que tinha um plano de salvação, assim como diz na lição de adultos, desse plano da salvação, que fala da salvação de Jesus, a salvação através de Jesus Cristo, a lição de adultos que saiu agora, fala desse plano da salvação, Gênesis capítulo 3 e versículo de número 15, que fala da semente da mulher, que é Jesus Cristo que vai pisar na cabeça da serpente. Então, Jesus, Deus, ele não deixou, ele tinha um plano e colocou aí esse plano e contra-atacou o que o inimigo queria destruir, contra-atacou, entregando seu único filho, como diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fez isso para quê? Para contra-atacar e para preparar esse plano que já estava desde a fundação do mundo, antes mesmo da fundação do mundo. Deus já tinha preparado tudo. E aí também fala aqui de Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele nos comissionou para fazer a sua obra, assim vivendo a dimensão presente do reino. O povo de Deus pode influenciar o mundo com o poder do Evangelho. Isso é tremendo. Influenciar o mundo com o poder do Evangelho. E como influenciar o mundo? Acreditando nos sinais, nas maravilhas, em libertação, em cura,
salvação, profecia, acreditar nos dons espirituais que o Senhor distribuiu para a sua igreja como ferramenta e viver isso. O poder do Evangelho, ele faz com que pessoas se cheguem ao Senhor. Então, precisamos fazer a diferença. No tópico 2, ainda no 2, relevantes como sal. Vocês são o sal da terra. O sal é um elemento útil na culinária, podemos usá-lo tanto para dar sabor quanto para conservar os alimentos. Nossa, sal grosso, só que sal grosso não é sal grosso que você está pensando que é sal grosso para igreja, não, deixa eu falar aqui. Sal grosso na costela, para você assar a carne com sal grosso, você bate a costela e tira aquela carne lá, que delícia. Então o sal é usado na culinária. O outro sal refinado, acho que refinado, fala sal refinado, é bom para você temperar. Muitos falam, mas sal faz mal, tal, mas é para dar gosto ali nos alimentos. Então o sal, diz aqui, da terra, e fala que o sal é para dar gosto. E aqui é citado também que fala em Efésios 3:10, 1 Pedro 2:9, a respeito disso daqui. Também é interessante dizer que o sal, ele serve para, diz aqui, que ele serve para conservar os alimentos. Viagens longas, que viajavam, enche peixe de sal para poder conservar o alimento, para não se estragar e assim por diante. Então o sal, ele diz aqui que fala sobre pureza. A igreja também torna-se um tempero gracioso para um mundo decadente. Então precisa ser sal. Daí ele comenta aqui, o comentarista fala nessa lição aqui, que como seria a humanidade sem o tempero dos crentes sobre a face da terra. Verdade, como seria? Infelizmente alguns, a gente diz como seria a face da terra sem ele, seria melhor. Porque tem uns que não dão testemunho nenhum e são escândalo pelo Evangelho. Mas falando dos que são sal da terra, é preciso para sacudir esse mundo, para dar um rebuliço nesse mundo e para eles verem Deus agindo, operando e fazendo maravilhas. Então nós precisamos buscar a Deus muito mais ainda. Aí é citado também na lição da Reforma Protestante, né, que foi um marco divisor, com Martinho Lutero. Também fala do avivamento do John Wesley, wesleyano, do século XVIII. Fala aqui da cultura britânica, avivamento pentecostal lá da Rua Azusa. E assim por diante, toda a história que a gente estudou na lição anterior sobre avivamento. Então, o crente, ele precisa fazer a diferença. Tem feito a diferença? Tem. Mas precisamos ainda ganhar mais almas e mais pessoas fazerem a diferença. No subtópico 2, do tópico 2, fala assim: cadê o sabor do sal que estava aqui? E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aqui o mestre adverte do perigo de se perder a essência do sal. É o perigo que ocorre. Como que corre esse perigo? E daí fala aqui do sal ser insípido, que é mera religiosidade formal, mas se o advertir aqui do perigo de se perder a essência do sal, como acontece isso? Quando vamos dando brecha para que o mundanismo entre em nossa vida. Aí nós deixamos de ter sabor, deixamos de ser uma bênção e dar testemunhos do Senhor. Mateus 25:30 também ele cita e fala de árvores infrutíferas em João capítulo 15, versículo 1, que nós precisamos estar com Jesus. Sem ele nós não temos poder nenhum de fazer nenhuma obra. Devemos estar temperados com a graça. É tão ruim uma pessoa sem graça, né? Mas com a graça do Senhor, tudo muda aonde essa pessoa chega. Subtópico 3 fala assim: não confunda. Não é correto associar a relevância social da igreja com o seu crescimento numérico, pois nem sempre quantidade representa qualidade espiritual. Eu acho também correto, nem sempre. Pode estar lotado, mas não tem qualidade. Mas eu também acho
que aonde há qualidade, palavra apresentada, aonde há alimento, as pessoas querem se alimentar. Então não adianta um ou outro pastor proibir alguém de ir em tal igreja, porque não está sendo apresentado o alimento espiritual, muitas vezes. A maioria das vezes não conseguem apresentar um alimento espiritual, não consegue haver naquele lugar o evangelho do Senhor Jesus, que é poder de Deus mesmo, aí querem proibir de ir em outras igrejas. Esse é um grande problema. Então, nem sempre quantidade representa qualidade, mas que bom seja que a gente tenha quantidade e qualidade. Ainda eu opto por isso, quantidade com qualidade. Não deixar nenhum outro, ter os dois, quantidade e qualidade. Não consigo pensar em ter apenas qualidade e me conformar com a qualidade do mínimo, mas eu prefiro pensar que nós podemos ter quantidade com qualidade e trazer alimento para que outras almas, jovens, adolescentes, adultos, venham se alimentar. Atos 4,33, ele fala que da minoria cheia do Espírito Santo, os crentes do primeiro século davam um grande testemunho de fé em Cristo. Davam testemunho e viviam em união eles. Falar em união, tem o nosso dia 6 e 7 de outubro, congresso, 5º Congresso Geral da UAADTP, União dos Adolescentes da Assembleia de Deus de Telemaco Borba. Olhem por nós e nos ajude a oração. Tá aí, dia 6 e 7 de outubro. Fala sobre, o tema é Unidos, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Salmo 133, versículo 1. Só uma vez. Vamos lá. Igreja não é uma organização, é um organismo vivo. 1 Coríntios 12. Então, tem muitas igrejas que se formaram uma organização. Parecem empresas, tudo. Não há pastores, há gerentes da empresa, há gestores da empresa, mas a igreja não é isso. A igreja é um organismo vivo, eficaz, vivo, aonde há o poder de Deus, aonde ocorrem maravilhas, aonde ocorrem grandes coisas, é aonde vidas são libertas, transformadas, curadas, restauradas. Cabe realçar por fim que a busca por relevância social jamais pode nos fazer esquecer da vocação evangelística da igreja. Lucas 9:2, 1 Coríntios 9:16, a transformação social somente ocorre após a redenção das pessoas em Cristo. Sobre o evangelístico aqui, muita gente usa a carteirinha de evangelista, mas não cumpre o chamado de evangelista. E muita gente que é membro da igreja também não cumpre o chamado. O que quero dizer com isso? Que todos nós fomos chamados para ser sal e luz, e todos nós fomos chamados para ir e pregar o evangelho. Então não tem que ter a carteirinha para ir pregar o evangelho, todos nós. Tópico 3, o último tópico. Resplandecentes como a luz. Devemos ser como astros no mundo. O mestre tinha em mente a função iluminadora, resplandecente da luz. Então, como que é isso aqui? Luz, iluminar mesmo. E as pessoas verem a tua luz, o brilho. Enxergarem todo o brilho, toda a luz. Até eu me lembro de uma história, já contei num dos vídeos, eu acho, ou 2, sei lá, mas de uma cobra, que ela viu um vagalume. E a cobra disse pro vagalume assim: eu vou me alimentar com você. Aí o vagalume disse: mas eu não sou da sua cadeia alimentar, por que você quer se alimentar comigo? Aí a cobra falou assim: é porque o teu brilho me incomoda. Então, meu irmão, meu amigo, minha amiga, calma. Eu sei que o teu brilho tem incomodado muita gente, mas a Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, se eu e você somos perseguidos, é por causa da justiça. É por causa da justiça, então somos bem-aventurados. A tua luz, a minha luz, a do Mateus Felipe que está aqui, da Vanessa, do Davi que está lá. A nossa luz incomoda muita gente. Tá? Quando tem uma música com um elefante, incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muita gente. Então basta eu só, ou você só, já incomoda muita gente. Não precisa de 2 elefantes, 3 elefantes, um com luz já incomoda muita gente que está nas trevas. Bem, continuando aqui, o mestre tinha em mente a função iluminadora, resplandecendo a luz. O princípio aqui
aduzida é de que a comunidade cristã é o luzeiro moral e espiritual. Moral e espiritual. A comunidade é o quê? Moral e espiritual. Eu e você temos que ter moral. As pessoas têm que ver a nossa luz moral. Nossos vizinhos têm que nos conhecer moralmente. As pessoas vizinhas da nossa igreja têm que nos conhecer moralmente. A nossa moral tem que estar bem. Isso é luz. Nossa vida espiritual tem que estar bem. Aí ele diz aqui, em meio às trevas morais que empalidecem e ofuscam a vida contemporânea, a igreja faz raiar o brilho de esperança. Nós, como igrejas, no meio desse mundo em trevas, temos que brilhar. É isso que tem que acontecer. E aqui diz, devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecemos como astros do mundo. Filipenses 2:15. Então, como que é? Eu e você brilhar no meio das trevas e no meio das pessoas que estão numa geração na escuridão e no pecado. Brilhar e ganhar essas almas para Jesus. O subtópico 2, não esconda a sua luz. Para cumprir sua finalidade, a lâmpada não pode ficar escondida. Ela precisa ser posta em local propício para que suas ondas se propaguem em todas as direções igualmente. Então nós somos chamados para quê? Para ser luz, brilhar, não se esconder, dar testemunho, ser pessoas que brilham no meio das trevas. É isso que nós temos que... Pior coisa, quando você ouve alguém dizer, nossa, mas eu não sabia que o fulano lá era crente, fala tanto palavrão, besteirento, faz piadinha. A gente escuta às vezes isso. Como a gente escuta também muita gente dizer, nossa, fulano é uma bênção, homem de Deus, uma mulher de Deus, dá testemunho. Graças a Deus por isso, né? E aí diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, carta aos Coríntios, ao restringirmos a dimensão da nossa espiritualidade, somente aos limites da igreja do lar, escondemos a luminosidade que resplandeceu em nossos corações, sobre a qual nos é exigido testificar. Se a nossa vida é completamente iluminada pelo Senhor, não tendo trevas em parte alguma. Lucas 11, versículo 36. Então o brilho tem que ocorrer em nossa vida. O subtópico 3 diz assim, luz pentecostal. É significativo observar que o símbolo do batismo com o Espírito Santo e do pentecostalismo é o fogo em alusão a Atos 2 e 3. Além de aquecer, a chama irradia luz. Não se restringe a um gueto religioso. Era capaz de impactar o mundo no poder do Espírito Santo. Gueto religioso seria a minha igreja, eu me fechar nela e pronto. Só ali, glória a Deus, espiritual ali, nada para o mundo. Não ganhar outras vidas, não estar em outras igrejas. É apenas o meu mundinho, a minha placa de igreja, o meu grupinho, o meu gueto, como diz assim, religioso. Não, nós temos que impactar o mundo, as pessoas ao nosso redor. As pessoas têm que ser impactadas pela presença do Espírito Santo. E aí ele fala, seja nos degraus do Templo de Jerusalém, Atos 2, ou na Areópago de Atenas, Atos 17. Nós temos que mostrar que nós acreditamos no Deus que não existe para eles, no Deus que nós acreditamos, o Deus que desconhecido é o Deus que nós conhecemos, o Deus invisível, para eles é o Deus que nós conhecemos, sentimos a presença dele. E também o nosso Deus, ele tem poder para que o coxo venha se levantar no nome de Jesus. E também que possamos ser luz do mundo, onde as pessoas observem como o dia chamado dia de Pentecostes, que viram línguas de fogo e puderam contemplar a glória de Deus naquele lugar. E aí, o tópico 4, para encerrar, diz assim, resplandecentes para a glória de Deus. Jesus concluiu o ensino a respeito do sal e da luz, enfatizando o propósito final do testemunho relevante dos discípulos diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então a minha obra do Mateus, eles vão ver e vão falar o que? Glória a Deus, ele faz isso porque ele é crente, ele faz isso porque aceitou Jesus, ele faz isso porque ele é testemunha de Jesus, ele faz isso porque tem a mente de Cristo. Então nós temos que ser testemunhas nesse mundo tenebroso. E aí ele diz assim, fica claro que a iluminação cristã no mundo não é algo para a autoglorificação da igreja. A minha igreja é poderosa, pode? Não, não é dessa forma. A minha igreja é para ser uma bênção
para as vidas, mas não pode ser uma alta glorificação, porque quem comanda a obra é o Espírito Santo de Deus. Esta não existe para atrair os holofotes da fama, mas para ser como o farol, que irradia a luz e serve para norte para as pessoas, para a glória de Deus. Como que é o farol numa ilha? Está no meio do mar, o barco à deriva, tempestade, e o farol aceso lá, eles sabem, vem aqui, Davi. E eles sabem, vem aqui, Davi. E eles sabem ver o farol, vem aqui, ver o farol, e eles sabem que tem uma ilha lá, tem um lugar seguro lá. Cuidado aí, o Davi está ficando tão exibidinho que ele quer dar a paz do Senhor para vocês aqui no vídeo, tá? Né? Esse baterista, cantor, fala. Paz do Senhor. O que mais você fala para eles? Mais nada? Deus abençoe, tá? Ficou com vergonha. Paz do Senhor, você fala isso, ele quer vir falar aqui aparecendo no vídeo, tá bom assim, né? E daí diz aqui, ó, serve como norte para as pessoas, para a glória de Deus. Então não é atrair holofotes. Quando a nossa igreja vai bem, a glória e a honra seja dada para Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. E a conclusão, a alegoria enfatiza a presença ativa e transformadora da igreja na sociedade. O sal preserva e dá paladar, representando a relevância cristã do mundo. A luz resplandece nas trevas em alusão ao testemunho moral e espiritual dos crentes diante dos homens. É o que a gente já explicou. E aqui, afinal de contas, além de encontrarmos nas Escrituras as respostas para as questões da atualidade, nossa esperança está em Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Curta lá, assista, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. E a próxima lição é a cosmovisão cristã em um mundo de vãs ideologias. Eu agradeço a todos que têm orado por mim. Graças a Deus, minha saúde está bem melhor. E é isso. Paz do Senhor e até.